Então, pessoal, no encontro da primeira semana de janeiro, a gente estava lendo sobre Mateus 1 e hoje a gente vai dar sequência no capítulo 2. Então, nada mais é que a jornada através dos primeiros anos de Jesus. Então, aqui a gente vai falar muito da exploração da adoração, oposição e a soberania e direção de Deus. Então, é um capítulo que revela como o nascimento do Messias transformou destinos e desafiou poderes. Então eu separei aqui 3 tópicos, né, de objetivos dessa nossa jornada de hoje. Um deles é compreender os acontecimentos, então explorar os eventos do nascimento de Jesus, desde a visita dos magos até a proteção divina da família, identificar profecias, reconhecer o cumprimento das profecias messiânicas que apontavam para Jesus como Salvador prometido e refletir sobre reações. Então a gente vai ter também aqui algumas reflexões que vocês também podem compartilhar, é totalmente aberto. Não é o Gil que manda na sala, então é bem tranquilo a gente trocar aqui o figurinha, informação, como eu sempre falo, que cada um tem as suas experiências. Então a gente vai examinar aqui as diferentes respostas humanas diante de Cristo, adoração genuína, indiferença espiritual e oposição violenta. Então, o que eu estou fazendo sempre com o pessoal, e até isso aqui eu aprendi com o Celso, eu achei bem legal. Eu estou pedindo para quem tiver disponibilidade de ler, então, do Mateus 2, né, capítulo 2, do 1 ao 12, e depois Mateus, do capítulo 13 ao 23. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém os magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos as suas estrelas e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntaram-lhe onde havia de nascer o Cristo. Respondeu-lhes eles: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-lhes a Belém, disse-lhes: ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achares, participai-mo, para que eu também vá e o adore. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto, quando no Oriente, ia diante deles, até que, chegando-se, deteve sobre um lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, abrindo seus tesouros e oferecendo-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra. Ora, sendo por divina revelação avisado em sonhos para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Perfeito, gigante. Tá, E havendo aqui. ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantou-se, pois, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém, e em todos os seus arredores, segundo o tempo que com precisão inquirira dos magos. Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta Jeremias. Então em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada porque eles já não existem. Mas tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino.
Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, mas avisando em sonho por divina revelação, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então aqui a gente tem 3 personagens e os seus papéis, então a gente já pode fazer algumas reflexões aqui. Um dos personagens são os magos, que são os sábios ali, astrônomos, que buscavam Jesus com intenção correta de adoração, reconhecendo sinais messiânicos nas estrelas. Segundo personagem era Herodes, o Grande, era o rei imposto por Roma, conhecido por crueldade e paranoia política, sentiu-se ameaçado e reagiu com violência extrema. E o terceiro personagem é o José, o obediente. Protegeu a família com obediência imediata às instruções divinas, demonstrando confiança plena na direção. E o que a gente tem aqui de 3 pontos interessantes para refletir e trazer para a nossa vida também? Primeiro, os magos do Oriente, ali, os sábios, eles buscavam Jesus com intenção correta, com adoração. Herodes, ele já tinha medo de perder o controle, de perder o poder ali. Ele via Jesus como uma oposição. E Belém de Nazaré, a cidade ali em si, representa ali José, que é a obediência imediata. Então aqui, a gente trazendo para esse contexto de nós 3, a gente também pode fazer uma reflexão de quem somos nós aqui. Quem que a gente está sendo representado? A gente está sendo os magos que atravessaram longas distâncias para adorar Jesus, reconhecendo a sua realeza e divindade, ou a gente está sendo como também Herodes, um opositor, alguém que se sente ameaçado ou que tem medo, vergonha de falar de Jesus, aonde a gente está nos ambientes, e até compartilhando aqui e abrindo também, se vocês quiserem me interromper, por que eu decidi fazer essa célula, enfim, o melhor nome que vocês também quiserem dar. O ano passado eu fiz o meu evento e um amigo meu, que ele é empresário aqui em Porto Alegre, ele me chamou, depois que a gente se encontrou uma semana depois, ele falou, cara, teu evento foi bom, legal, tem muito conteúdo, tem muita estratégia, tu tem muita experiência, bagagem, só que, cara, por que tu não trouxe nada no evento relacionado a desenvolvimento humano, relacionado à tua fé, à tua conexão com Deus? Tu tem medo de falar, tem medo de perder dinheiro, tem medo de perder cliente? E aquilo mexeu demais comigo. Mexeu no sentido que eu fiz uma leitura, eu conversei até isso com a Mara, eu fiz uma leitura como se fosse até Deus falando, usando ele, literalmente, usou ele como um anjo e me botou na parede. E é claro que a gente tem que estar sensível, né, atento a essa conversa, porque de repente a gente pode deixar passar despercebido, e só foi uma conversa. E eu fui pro sítio lá, no meio do mato, e eu falei, cara, eu me senti, sim, cobrado por Deus. Por que eu tenho vergonha de falar? Por que eu tenho vergonha de trazer algo que é tão bom, que é bom para mim, é que eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus, que é bom os ensinamentos dele, que pode trazer coisas positivas para outras pessoas. Por que não falar? Para quem também quiser participar e ouvir, não obrigar as pessoas também, que eu sou muito nessa parte de liberdade, eu não gosto de empurrar nada à goela e não quero que ninguém esteja aqui se não tá afim, então tá tudo certo, mas eu peguei e falei, cara, eu tô nem aí se vai misturar as coisas, se vai perder cliente, se eu não vou renovar porque o cara tá falando de Jesus. Então, eu vi isso como um chamado e nos bastidores isso para mim é um dia comum. O que eu quero dizer que é comum? Para mim é comum ler a Bíblia, para mim é comum meditar, para mim é comum ir na igreja 2, 3 vezes na semana, só que eu não gravo isso, entendeu? E até nem faço questão, não preciso mostrar, e nem nós, a gente não precisa mostrar o que a gente faz nos bastidores para ninguém. Mas eu me senti como esse ano que, cara, faltava essa peça para mim me sentir também preenchido em compartilhar, em botar isso como literalmente um compromisso da minha agenda, que nem hoje eu tô no Rio de Janeiro, eu tô a trabalho, tô em férias, só que eu tô aqui honrando com a minha agenda. Independente, eu brinquei ali, estamos aqui em 3 hoje, né? E Jesus tá aqui com a gente. Cara, é meu compromisso. Se tiver só a Mara, só o Alessandro, eu me botei como compromisso. Uma vez no mês eu vou abrir a sala do Meet, do Zoom, enfim, e eu vou estar trazendo esse ensinamento, que é um compromisso que eu fiz eu e Deus. Alguém quer compartilhar alguma coisa sobre o mago aqui, sobre Herodes, sobre José, ou qualquer outra reflexão, insight? Eu achei bacana, Gil. Não sabia do que se tratava. O grupo, entrei aqui de paraquedas, mas uma reflexão que eu quero fazer sobre isso é sobre os magos. Sabe, os magos não eram de Israel,
não tinha nenhum cunho religioso, e ainda assim Deus se revelou a eles e não se revelou a Jerusalém, entendeu? Deus é Deus, né? Ele não é um Deus de templos, ele não é um Deus de parede, ele é um Deus soberano, Senhor, e ele faz o que ele quer, né? Então ele simplesmente escolheu 3 magos, né, que são bem distintos da cultura dos israelitas, revelou a eles que o filho deles ia nascer, revelou a eles todo um sinal no céu, enquanto todo Israel que estava esperando a profecia não tinha nem percepção, nem sabia o que estava acontecendo. Enquanto isso, o Gil estava lá abrindo live, falando daquele que há de vir, né, Gil? Então, assim, aqueles 3 magos improváveis que não foram batizados, não tinha aquele tipo de carteirinha, não falava aquele tipo de língua, tinha uma outra doutrina, e o Senhor se manifestou a eles. Então, assim, isso me chama muita atenção, sabe, da simplicidade, da humildade e grandeza de Deus, que é capaz de confundir o homem na sua própria vaidade e sabedoria, né? Então, assim, eu acho que esses textos têm muita riqueza, né? Na parte de José também, né? O fato da postura dele, né? De, não difamar a mulher, sabe? De ficar olhando para aquilo e disse, cara, eu vou sair de fininha à noite, deixa essa mulher ter o filho dela, ele podia apedrejar ela e matar, e ele falou, não, ele era um bom homem, um homem de Deus, ele falou, cara, eu vacilei, essa mulher deve ter pisado na bola, eu não vou jogar o meu problema sobre ela, né? Deixa ela que Deus cuide dela, e eu vou cuidar da minha vida. Só que na mesma hora o Senhor falou com ele, né? E ele não resistiu, né? Falou, não, opa, se essa obra de Deus, estamos juntos, né? Então, Perfeito. assim, e ele assumiu, né? Assumiu um BO que nem era dele. E lógico, né? Uma postura maravilhosa dele. Desde o começo, né? Assumindo Maria, né? E até o final, né? É, sendo, se posicionando como um pai, né? Colocando como alguém que cuidou daquela criança até até o fim da sua vida, né? Isso foi maravilhoso, né? Perfeito. E o Alessandro explicou ali com clareza que os magos eram totalmente, digamos, o oposto, o estranho, e eles percorreram distâncias longas, eles foram com total sinceridade, eles queriam ir atrás de Jesus, e ao contrário de Herodes, né? Ao contrário das próprias pessoas que estavam ali em Israel, que se sentiam ameaçados e ficavam negando, né? Negando a existência que seria o filho, enfim. E José, resumindo, ele é obediência própria, né? Ele não questionou. Deixa eu avançar meu slide aqui. O Messias prometido. Então, Mateus destaca repetidamente o cumprimento do Antigo Testamento em Jesus, estabelecendo sua identidade como Salvador prometido desde tempos antigos. Então, Belém como local ali do nascimento, proteção do Egito e residência em Nazaré. Então, o que a gente também traz de lições para a nossa vida aqui, que eu peguei também e resumi, e aí também a gente também pode trocar aqui. O José, essa é a obediência imediata, então José obedece prontamente às instruções de Deus, sem questionar sua prontidão, nos desafia e responde rapidamente quando nos chama. E aqui eu vou até fazer uma pausa, né? Que entra aquilo que eu disse. Eu estava conversando com um amigo meu, que é empresário, uma conversa nada a ver, quando ele me chamou, assim, eu falei, até compartilhar, achei que ele ia falar, pô, Ju, aquilo lá não estava legal no evento, achei que faltou o conteúdo, eu já estava todo esperando um feedback para aceitar também melhoria, e o cara me dá um feedback totalmente mais espiritualizado, espiritual, e aqui cabe obedecer. Eu ver aquilo como Deus usando alguém e me mostrando, tá aí, tu vai falar ou tu vai continuar, digamos, fugindo? Tu vai continuar tendo medo de expor, de misturar, ou nessa conversa fiada, que tu vai misturar, digamos, os vinhos e tu vai perder grana. E ali eu falei, cara, não, eu vou falar. Eu tomei a decisão, já entendi, digamos, o recado, a mensagem, entendi o que estava faltando também junto no jogo, e aí tanto também que eu frisei para todo mundo, gente. A ideia da aula não é fazer network,
Vocês podem me falar, se alguém chamar vocês ou buscar para conversinha fiada, negócio é lá dentro do outro grupo, sem mistura de vinhos. Então, aqui é quem tá realmente na essência mesmo de se conectar, ter essa troca de estudo bíblico, né, para fazer negócios. Então, me avisem mesmo, se alguém, porque essa aula é gratuita, só para avisar que no último encontro tinha gente de fora que não é nossos alunos. Então, se alguém vier com papinho, vamos marcar, sei lá, reunião. Não é o lugar, entendeu? Tem tanto lugar para fazer isso, então o meu objetivo não é fazer negócio aqui, e sim a gente está na pureza e na essência. E depois, obviamente, ali, confiança em tempos difíceis. Mesmo em meio a perigo e incerteza, Deus conduz o caminho, então a gente pode confiar que Ele tem um plano soberano para nossas vidas. Então aqui eu quero compartilhar uma coisa com vocês, então eu sempre abro meus bastidores com vocês. 2025 foi extremamente, para mim, pesado, extremamente pesada, que eu brinco que só com Deus e com muita terapia, né, que eu me envolvi. Só que, cara, depois que eu fiz eu decidi colocar isso como um compromisso junto do meu negócio, da minha vida, não que já não estava no meu dia a dia. Cara, parece que as coisas ficaram mais leves. Tô abrindo aqui uma coisa para vocês e vai ficar gravado, que isso eu vou disponibilizar na plataforma. Parece que tudo fluiu. Vocês viram passar por um desfecho de sociedade, mas parece que tudo, tipo, se abriu, assim. Se abriu. Eu não sei explicar, mas esses movimentos que eu acrescentei aqui de obedecer, de ouvir o que o Gabriel me falou, que eu reconheci como Deus, até inclusive se o Alessandro me conversasse alguma coisa, eu tenho muito isso de ter esse feeling. Cara, Deus usou o Alessandro, ou Deus usou a Mara, então eu acredito por eu ter essa conexão de no meu dia a dia estar lendo, eu consigo ter esses feelings de não ignorar como, o Alessandro me falou alguma coisa. Ou a Mara me falou alguma coisa, o Gabriel me falou, tá viajando. Então eu vi que essas decisões me trouxe muita mais leveza na jornada. E por último, os novos caminhos que representam os magos ali, voltando por outro caminho após encontrar Jesus, que é um encontro genuíno em Cristo, sempre transforma o nosso trajeto. Só para resumir e abrir para vocês também falar, obviamente, eu me converti já faz desde os meus 23, 24 anos, então eu encontrei um novo caminho de viver. E esse novo caminho de viver, cara, transformou minha vida da água para o vinho, como eu falo, desde relacionamento, tanto o relacionamento conjugal, o relacionamento pessoal com outras pessoas, tanto no trabalho, porque eu era um cara antes de conhecer Jesus, e eu me tornei um cara diferente depois de conhecer Jesus. Então até eu brinco. Giovanni, que vocês estão conhecendo, talvez aqui no encontro, ou até o Giovanni que vocês conhecem, eu nem sempre fui esse Giovanni aí, como acredito que o Alessandro tem a jornada dele, a Mara. Então é muito importante estar hoje aqui reunido com vocês, eu falo de verdade. Vale mais que as vendas que eu fiz no mês passado e as vendas que eu fiz nessa primeira semana. Eu quero abrir para vocês também complementar aí. Bom, eu conheço o Senhor já vai fazer uns 27, 28 anos, né? E prossigo em conhecê-lo mais, né? Porque não tem medida. E a melhor terapia que tem é o Evangelho, né? É Cristo. Infelizmente, né, nós temos aí a religião que atrapalha essa cura, né, em nós, atrapalha nós enxergarmos, assim como nós temos dificuldades de enxergar a paternidade de Deus por causa da nossa experiência com os nossos pais. Então, assim, a nossa experiência com os nossos pais nos borra, cria ruído, né, entre o caráter de Deus diante de nós. A gente sempre fica meio desconfiado, às vezes não consegue ter se desenvolver bem, né, se entregar de uma forma muito mais completa por causa das nossas dificuldades com os nossos pais. Ponto. A nossa dificuldade por causa das religiões, do comércio que é feito em torno de Deus, limita muito, ofusca os nossos olhos diante do Senhor e o nosso ouvido. Então, assim, infelizmente, nós que somos filhos de Deus, não conseguimos desfrutar de uma melhor versão nossa por causa de nós mesmos, por causa das nossas crenças, por causa dos nossos bloqueios, né? E tem um texto na Bíblia que diz assim, que a mão do Senhor não está encolhida e nem os ouvidos dele tampados, mas as nossas iniquidades faz divisão entre nós e Deus. E as nossas iniquidades são as nossas crenças, sabe?
aquilo que nós temos de precioso, que não vale merda nenhuma, mas a gente acaba sustentando isso para não desfrutar de uma vida melhor com Deus, porque não conseguimos perdoar muitas vezes o nosso próximo, né, na medida que deveríamos perdoar. Aí precisamos correr atrás de terapias, muitas vezes, né, Gil? Correr atrás de sabedoria, entendeu? Se já temos tudo em Cristo, né? Já temos tudo isso naquela cruz. E está tudo bem a gente procurar terapia, a gente procurar outro tipo de ajuda, porque, infelizmente, né, as religiões, elas eram tá aí para fazer essa ponte, e elas não estão fazendo. Aí tem que se levantar outros profissionais nessa área para fazer um serviço que Cristo já pagou muito alto preço naquela cruz, e a gente agora precisa aí de intermediários para nos ajudar a ter uma boa consciência, para que a gente se posicione melhor diante do próximo, diante de Deus, diante da vida. E assim, a postura de José é uma postura louvável, né? Uma postura de um homem que era sacerdote, se aposentou. Você conhece a história do casamento da Maria com José, ou Giovanni? Sim, sim, se quiser abrir também um pouco do leque, até inclusive no capítulo 1 a gente estava falando um pouco. Então, José, ele era aposentado. Ele terminou os dias dele de sacerdote e foi para a vida dele. Foi vender mentoria, foi fazer o que ele achou que ele devia fazer da vida dele, e estava tudo certo. Mas o sumo sacerdote, as mulheres só podiam servir o templo enquanto elas não menstruassem, enquanto elas fossem impuras. Então, a partir do momento que elas começassem a menstruar, elas não podiam mais servir ao templo. E Maria estava lá, porque Maria, se não me engano, acho que era órfã, alguma coisa assim. E aí o sumo sacerdote chegou para José e falou para ele, falou, E olha, virgem. isso. Ele falou assim, ó, essa mulher aqui já chegou os dias dela, não apareceu ninguém para adotar, ninguém quis casar, e ô José, assume ela. E ele assumiu ela, entendeu? Só que ele assumiu ela e estava no noivado, tipo, ele ficou 1 ano antes de casar com ela em observação. Então ele deixou ela lá e foi fazer um serviço de marcenaria fora. Quando voltou, a mulher já estava grávida, né? É isso aí, eu falei, eu usei o termo, Alessandro, que até eu falei, depois eu me cuidei, assim, a Lari me reprimiu até, né? Ela me cuida que tu fala, porque eu sou bem espontâneo, que eu falei, imagina, cara, José, tipo, teve a sensação que era corno, se nós parar pra pensar naquela Sim, época, até os anjos aparecer com ele. E a gente não julga ele, porque se fosse nos dias de hoje, como assim? A tua mulher é virgem, apareceu grávida, a gente ia ter a mesma postura, talvez até pior que José. pior, porque se hoje aparecesse aqui, eu falava, sai fora. Já tomava, já pegava uma arma já, se não estivesse bem com Jesus, não Então, assim, estivesse bem com o emocional, bem desenvolvido aí nos treinamentos de terapia, de desenvolvimento humano. mas assim, e a postura dele realmente foi muito madura, né? Foi muito madura. Ele olhou, falou, cara, eu sou velho, essa menina é nova, eu deixei ela aí abandonada e tal. Não sei qual tipo de leitura ele fez, mas ele não condenou ela, entende? Ele falou, cara, eu vou sair fora, ela fica aí, vou deixar. E o Senhor, nossa, o Senhor amou José, né? E falou para ele, trouxe atenção, né? Deu orientação a ele e ele foi, né? E olha uma coisa interessante, Deus sempre, né, não deixa o camarada na mão, né? Quando Jesus nasceu, olha o quanto de ouro que ele recebeu dos magos, né? Nasceu na manjedoura não porque era pobre, né? Porque estava fora de horário lá, estava tendo censo, não tinha mais hotel, não tinha mais nada, né? Mas não porque ele não tinha dinheiro, né? O pessoal às vezes tem uma percepção errada, né? E foram para o Egito de boa, né? Garanto que foram lá, comeram o melhor daquela terra e voltaram, quando já tinha morrido Herodes, entende? Então, assim, mas ele foi tranquilo, foi debaixo, né, da promessa do Senhor, né? Debaixo da palavra. Que palavra que você ouviu, né? Que você reagiu? É sobre ela, você coloca ela sobre a sua cabeça e planta no deserto, sabe? É assim que funciona. Quando você recebe uma palavra de Deus, né?
A Bíblia diz assim que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quantas pessoas que estão andando aí sem uma palavra que veio da boca de Deus? Citam um monte de versículo, mas nenhum deles Deus falou para ele. Então, assim, e aí o cara fica desarmado, né? Tá numa guerra sem munição Tem, nenhuma, tem a entendeu? espada, daí não dá. Não dá, ele fala o que os outros falou. Sim, Não, foi assim que o fulano, mas e Deus falou o quê para você? É, tipo, exatamente. Deus falou para Abraão, Deus falou para José, falou o quê para você? Não, para mim não falou nada, então fica quieto, cara. Tu tocou em algo bem legal, Alessandro, que vai abrindo, olha só pra te ver como vai abrindo os loops, é bom de ter essa troca aqui e a gente vai aprendendo demais. Primeiro, tu falou realmente que mata é a religião. Eu vou falar que eu já fui um cara muito religioso e isso me machucava. Até a Mara que tá escutando aí, por que me machucava? Eu sempre tinha muito medo do julgamento das pessoas. Então, tipo, me reprimia muito porque as pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Se eu estivesse no lugar e eu dançasse, sei lá, estivesse ali me alegrando, bah, o cara é da igreja, o cara tá dançando. Isso me reprimia muito no sentido assim que eu ficava, caraca, eu tenho que cuidar com quem que eu falo, com quem que eu tô, com quem que eu ando. E com o tempo, quando eu fui me desenvolvendo, quando eu fui ficando mais velho, o que que eu entendi? Que a malícia, a maldade tá no outro, não tá em mim. E não tem nada do que eu possa fazer se aquela outra pessoa que está ali é maliciosa. Então eu fui tirando pesos e chicotes das minhas costas, que ali dos meus 23 até meus 27 anos era, nossa, era muito difícil. Era muito difícil mesmo, que eu tinha que ficar cuidando tudo, desde o trabalho, desde até, às vezes até com a minha mãe em casa, porque tinha esse julgamento que tu estava todo o tempo sendo julgado por alguém, a pessoa parece que esperava algo para te apontar o dedo. Então eu vejo que a religião, nesse ponto, ela mata. E o que eu entendi de mais precioso, que hoje, o Alessandro falou, hoje nós somos a igreja. Não é só a igreja de pedra e, claro, e fecha com tudo. Se Deus não está falando contigo, não tem que falar, fica quieto. Mas hoje nós somos a igreja e nós não precisamos, digamos, literalmente estar dentro de um tempo de pedra. É claro que cada um pode ir, estar na sua congregação. Eu sou o que mais oriento, eu congrego uma, porque eu quero estar em comunhão com outras pessoas com o mesmo pensamento. Só que eu entendi que, cara, Deus quer usar o Alessandro, como ele já usou aqui, conversando, trazendo palavras, tendo experiência. Ele quer usar a Mara, quando a Mara conversa com alguém, ele quer me usar igual eu estou fazendo aqui hoje. E é isso que eu entendo. Então, a maturidade, e eu vejo que ainda, passou vários anos, a religião ainda é muito forte das pessoas ser, digamos, palavra, não sei qual que é a palavra, elas têm a mente ainda muito fechada. As pessoas, elas carregam muita culpa, sabe, ô Gil? É, a culpa, o medo, a repressão e a religião se aproveita disso, né? Ela não quer trazer, ela não quer que você cresça, que você prospere, que você avance. Ela quer que você a sirva, né? Elas fazem discípulos. Não é querer falar mal, não, né, falando mal, mas é um tipo de comportamento, né? As pessoas fazem discípulos para si, não discípulos de Cristo. Elas não são Sim. imitadoras de Cristo, são imitadoras Não, de e si aqui a mesmo. gente está num ambiente seguro, embora eu vou botar no YouTube, mas Sim, aqui a gente está num ambiente de pessoas maduras, então, sim. total, pode compartilhar. Porque assim, imagina, você vai num determinado lugar, as pessoas falam todo mundo igual, as gírias, os caguetes igual o líder. Porque são discípulos do líder, não é discípulos de Cristo, entende? Então, assim, aí você vai na A, na B, na C, e cada um fala o mesmo tipo de língua, veste o mesmo tipo de roupa, tem o mesmo tipo de postura, então fazem discípulos para si mesmo. E o Senhor diz, né? Ai de vós, escribas e fariseus, que viajam mares, terras para fazer um prosélito, né? Um discípulo. Ele diz assim que essas pessoas são dignas 2 vezes do inferno do que elas. Por quê? Porque elas aprendem, sabe? A pior coisa que existe, viu, é o que a gente está vendo hoje, sabe? As pessoas aprenderam a fazer as coisas de Deus sem Deus. Isso é triste, né? O Verdade. pessoal, uns anos atrás, falaram assim: Nossa, Alessandro, por que tem pastores em depressão tirando a própria vida, né? Que aconteceu.
Eu falei, porque aprendeu a fazer as coisas de Deus sem Deus. Sabe? Quando Exato. você aprende a fazer as coisas de Deus sem Deus, cara, não tem aquela vida, não tem aquela alegria, não Sim. justifica o sofrimento, a dor, E é um ser porque humano, né, Alessandro, que as pessoas não entendem sim, que é um ser humano que tem traumas, que tem pressões, sim, e que nem tu falou, se ele estiver fazendo sem Deus, ele vai acabar fazendo o que tu falou, até se não matando, enfim. aguenta, Não aguenta a não pressão. aguenta. Olha, Paulo e Silas foram lá e fizeram a obra de Deus em Deus, entendeu? Tomaram pedrada, arrebentaram eles. O que eles fizeram? Você acha que eles foram lá reclamar? Estava cantando, filho, subiando, de repente quebrou tudo lá, abriu todas as cadeias. O cara falou: Meu, ninguém prende nós estamos, nós e o Senhor é maioria. Então, assim, não existe depressão, sabe? Não existe problema para quem está em Cristo, né? Nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Para quem está em Deus, sabe, tá tudo certo, tá tudo certo. Agora, quantas pessoas que estão fazendo a sua própria obra em nome de Deus? A Bíblia diz que nos últimos dias viriam muitos em meu nome e enganaria muito. Então, em nome de Jesus. Quando se fala muitos, Gil, toda vez que você lê que a Bíblia fala muito, está falando mais de 50%. Ou seja, a maioria. Sim. Então, assim, cara, quando você olhar 10, 6, não, tá corrompido, entendeu? Não estou dizendo que não Só. é salvo, mas está no engano. Sim. Então, assim, são pessoas que estão sendo enganadas porque aprenderam a fazer as coisas de Deus sem Deus. O que é iniquidade? Iniquidade é eu fazer a minha vontade em nome de Deus e em nome de Jesus. Entende? Ah, eu estou fazendo porque eu sei fazer. Eu não estou fazendo pelo espírito, nem pela vida, nem por amor. Então, assim, isso é obra morta, sabe? Infelizmente, isso é o que mais a gente vê. Nós vemos pessoas que estão com dificuldade, entendeu? Aí acaba comprando uma mentoria mentirosa, entendeu? E não tem resultado, entendeu? E aí desiste, mas não contratou, não foi atrás daquilo que realmente é. Falou, porque se existe o falso, é porque tem o verdadeiro, não é verdade? Exato. Gostei dessa Né? frase. Não, se tem o falso é porque tem o verdadeiro. Tem um monte de gente falando, ah, não vende, não vende, não vende, mas tem um monte de gente vendendo, né? Então, assim, alguma coisa está errada, entendeu? Alguém aí está mentindo. É igual aquela história, né? Quem que mentiu? Né? A Bíblia mentiu, o pastor mentiu, eu estou mentindo, aonde que está a verdade? Entende? A gente precisa saber onde está a verdade. A verdade é a palavra. Né? O problema é que a gente só entende uma parte, a parte que nos convém. Entendeu? Tipo Exato. assim, Só gosta de tirar o que a gente quer, muitas pessoas. sim, mas a Bíblia, ela é completa. Se você pegar um texto, tem um texto que diz assim, né? Tudo que pedir em oração, crendo, receberá. Uau! Então eu vou orar e vou receber, né? Pô, mas tem um outro texto, porque tem texto lá para criança, tem texto para jovem e tem texto para adulto. Então, qual que é o texto para adulto? O texto para adulto é assim: tudo que você pedir em oração, crendo, receberá. Isso é você falar para um adulto. Mas tem uma versãozinha lá que é para criança, que diz assim: que se você permanecer em mim e as minhas palavras em vós, tudo quanto pedir será feito. Então, assim, não precisa explicar isso para o adulto, porque ele já sabe, entende? Então, tem muitos lugares nas escrituras que traz clareza. Agora, as pessoas pegam textos isolados, coloca para funcionar e não funcionou. Aí, se não funciona, tipo, opa, tem alguma coisa errada. Será que a minha vaidade não está lendo aqui, em vez da minha sobriedade? Ah, Entende? Aí, aí tu abriu, então o Alessandro hoje enriqueceu o encontro, ele abriu vários loops aí, que com certeza a gente faz mais uma hora. Eu quero até te compartilhar, eu não vou encerrar, eu vou abrir mais um aqui. Duas coisas. Primeiro, eu tenho a convicção que a maioria dos cristãos não lê a Bíblia. Isso para mim ninguém tira da minha cabeça, é a minoria, igual tu falou dos falsos profetas, que é aquilo, ele só escuta o que alguém está falando. Ele não tem o hábito de ir lá ler e contextualizar por completo, e por isso que ele fica refém sem os textos. E o segundo ponto é
por que eu estou fazendo muito o Novo Testamento? E até para o Alessandro entender, não, pelo amor de Deus, a minha Bíblia tem os dois, eu leio os dois, acredito nela na versão completa. Mas eu quero muito inserir a mente de Cristo. Eu quero muito falar de Cristo, da jornada de Cristo, do Novo Testamento, do amor em si, porque a gente sabe que o Antigo Testamento tem muitas pessoas que pegam, isso é uma coisa que me incomoda, para falar somente da prosperidade. Tá entendendo? Só que é o que o Alessandro falou, tem várias moedas que troca ali, tem as maldições, tem tudo. Se não tá conectado, na verdade, com o pai, como é que vai cobrar as coisas, entendeu? Tu quer pegar só um trecho ali, que como é que é, Alessandro? Eu vou derramar as bênçãos do céu sobre ti, mas e ali? E as maldições que vêm pelas coisas também que tu pode estar fazendo errado. Então, por isso que Sim. muitas coisas não dão certo, porque tu não lê por completo. Tu pega só o que Sim. tu quer só contextualizar a coisa positiva. É o exemplo que tu falou até de Paulo e Silas. Pô, os caras estavam na boa e na ruim. No apedrejamento, os caras estavam por Deus, pelo verdadeiro amor. Não é que nem vamos pegar para o nosso contexto hoje. Tu só adora Cristo quando as coisas estão boas. E quando tá tudo dando errado. Aí, tipo, Cristo não existe mais, eu não sigo mais. Então é no bom e no ruim. Sim. Eu gosto do Velho Testamento, mas tento me focar apenas no Novo. Por quê? Porque o Velho Testamento aponta para Cristo. Então, não é sobre Davi, é sobre Cristo. Não é sobre Moisés, é sobre Cristo. Não é sobre Ezequiel, não é sobre Salomão. Não tem nada ali de si mesmo. Tudo ali aponta para Cristo. Já tem Então, o quando a preparo gente vê. do caminho. Sim. Agora, se eu ficar discutindo lá as coisas do Velho Testamento, significa que eu não estou tendo clareza do Senhor. Entendendo? Porque aquilo tudo é uma sombra, sem desmerecer, mas é uma sombra. Agora, Cristo já é a realidade. Então, assim, o Novo Testamento já é pancada, entendeu? Já é pancada, já começa, já vem para o nível dos adultos, entende? Porque, imagina, quando você olha para o livro de Atos, que é onde começa o Novo Testamento, porque o Novo Testamento começa com a morte do herdeiro, né? Com a morte do, a partir do momento que o cara morre, se abre o testamento dele. Então, enquanto Cristo não morreu, ainda era a velha aliança. Então, a nova aliança é constituída Pós. pelo seu sangue, pelo sacrifício. Então, no livro de Atos. Então, quando começa ali, cara, já começa a pancada. Estevão já prega contra o templo, entendeu? Aí ele é morto porque ele prega contra o templo. Pedro estava lá, tinha outros discípulos, ninguém matava o discípulo. Mas a religião falou: nossa, esse cara aqui não pode crescer aqui, não. Era um perigo, era o que o Herodes temia. Nossa, na hora ali falou: meu Deus, olha esse cara, disse assim, que Deus não podia habitar em templos feitos por mãos humanas. A presunção do homem dizer que aqui é a casa de Deus. Ele falou: não pode ser assim. E aí, É uma e o leitura como se tu engraçado. tivesse naquele tempo tá querendo acabar com o meu negócio. Não, literalmente. Agora, você sabe o que é interessante? Teve um cara que ficou ouvindo todo o discurso dele e se converteu, que era Paulo, né? Quando Pedro, Estevão, naquele mártir, cara, tomando aquelas pedradas, e o céu abriu para ele, e ele fez aquela oração poderosa, falou: Senhor, perdoa eles, porque não sabe o que faz. Naquela hora o Senhor falou: agora, Paulo, agora você é meu. E catou Paulo, que era Saulo, né, cara? E ele ouviu todo aquele discurso, sabe? Ele ouviu todo aquele discurso. E Paulo era fariseu, cara, ele conhecia muito bem. Então, quando Estevão falou, por mais que ele ficou revoltado, cara, aquilo deve ter pegado fogo dentro dele, entendeu? E aí, a ponto do Senhor aparecer para ele e ele perguntar: nossa, quem és tu? Ele falou: eu sou Jesus, a quem você persegue. Entende? Então, assim, cara, que palavra poderosa Estevão trouxe naquele dia. E Estevão não teve a sua vida por preciosa, entende? Assim como José também não teve, assim como Maria, né? Nesse texto que você falou. Cara, olha a condição de Maria, uma mãe solteira, entendeu? O marido não era pai, mãe solteira, você mal falada. E o que ela disse quando o Sim, anjo falou para imagina, ela? não. Ela falou assim: cumpra em mim a sua vontade.
Não Nossa, olha só, questionou, cara. Você vai questionou. ser mal falada. Olha a Não ficou proposta do preocupada anjo. com o que iam Né? falar dela. Sim, e olha, naquela época, cara, aquilo ali era terrível. Imagina, Sim, o anjo chega para ela e diz assim: olha aqui, ó, você vai se passar por, por prostituta, por adúltera, você vai adúltera. ser mão solteira, você vai ser isso, 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 Risco de isso, isso. morte, né? Ah, não, abriu o inferno para ela e disse: mas olha, é obra de Deus, vai ser obra de Deus, e aí topa. E ela falou assim: nossa, eis aqui a tua serva, cumpra em mim o seu querer. Entende? Então, assim, isso foi fé, isso é fidelidade. Sabe, cara, você olhar para uma situação totalmente ao contrário do que a religião diz, do que o mundo diz, e você se posicionar, porque é a verdade. Então, o poder da verdade, a verdade sempre entrega aquilo que ela diz. E isso você aplica até no próprio trabalho, sabe, Ju? Você que orienta e que tem experiência, e você, cara, fala, faz isso, aplica isso que funciona. Por quê? Porque é verdade. Sim, Se não está funcionando é porque não está aplicando. É simples assim. exato, É o poder exato. da verdade. Então, assim, José viu a verdade, creu e desfrutou. E Entendeu? foi para Foi, cima. executou, foi para o Egito, Fez o que voltou, tinha que ser feito, obedeceu. fez o arroz com feijão, filho, não ficou inventando. Como é que é? É assim? Então, que assim seja. Entendeu? E foi e voltou. Então, isso é bonito, sabe, cara? A simplicidade, né? É simplesmente ouvir e obedecer. Perfeito. Pessoal, eu deixei então aqui, já estou chegando no final, algumas perguntas para reflexão. Depois, se a Mara também quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Então, aqui nós temos a motivação dos magos. O que motivou os magos a empreender uma jornada tão longa e árdua para adorar um recém-nascido? Qual é a profundidade da nossa busca por Cristo? Então, isso aí para vocês refletir, eu vou liberar esse material. O Herodes, por que um rei poderoso como Herodes se sentiu tão ameaçado por um bebê em Belém? O que ameaça nosso controle e segurança hoje? E obediência de José. Que lições podemos aprender da obediência imediata e incondicional de José, onde Deus pode estar nos pedindo para agir sem demora? E profecias cumpridas. Quais profecias específicas do Antigo Testamento são cumpridas nesse capítulo? Como isso fortalece nossa fé na confiabilidade da Escritura? Deixa eu avançar aqui. Prontinho. Aplicação prática para nós todos, né? Eu me incluo. Qual o personagem desse capítulo a gente mais se identifica hoje? Então a gente está adorando como os magos, resistindo como Herodes ou obedecendo como José? O que pode estar nos impedindo de adorar Jesus plenamente? Medos, ambições, controle e indiferença. Então, já compartilhei ali. Eu estava com essas barreiras do ano passado de misturar as coisas, mas me libertei. E novos caminhos. O que significa voltar para outro caminho após um encontro real com Jesus? Como sua vida mudou desde que o conheceu? E eu fecho com essa frase, o nosso encontro de hoje. Aí, se alguém quiser compartilhar mais alguma coisa para a gente fechar, é: quem encontra Jesus de verdade nunca volta pelo mesmo caminho. Então, Mateus 2 revela que desde o início, Jesus foi reconhecido como rei, rejeitado pelos poderosos e protegido por Deus. Esse capítulo nos convida a escolher a postura correta diante de Cristo, né? Diante do Alessandro, diante do Giovanni, diante da Mara ou do homem, diante de Cristo, adorá-lo e segui-lo. E Jesus provoca decisões. Uns adoram, outros o rejeitam. Então, a gente é chamado a escolher a obediência, confiar na direção de Deus e caminhar por novos caminhos após encontrá-los. Que essa reflexão aí transforme nossos corações e nossos passos. Eu vou deixar nessa tela aqui. Eu encerro dessa parte do encontro de hoje, eu vou pausar a gravação